bem, senhoras e senhores, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cálculo do custo de aquisição versus cálculo do custo médio, mas no foco mais do custo médio. O que é o custo médio? É a média de quanto você desembolsa financeiramente para adquirir um ativo. Para pensar, às vezes, você reparou que eu falo muito esse para pensar? Eu tenho reparado isso aí. Bom, vou tentar não falar mais. O que acontece, investidor? Como eu trabalhei muito no mercado financeiro e eu trabalhei muito na contabilidade, o que eu comecei a pensar? Qual a chance? O que eu consegui? Como eu conseguiria fazer que os investidores pudessem utilizar da contabilidade para tomar as melhores decisões para você investir melhor? De onde eu tirei isso? A contabilidade, quando eu sempre dava aula de introdutória, quando eu dava de introdutória, eu sempre falava para os alunos, olha, a contabilidade ela é a principal ferramenta que vai gerar informações fidedignas para que o empresário possa tomar a decisão. O que significa isso? Significa que ele vai pegar o balanço dele, ele vai pegar a demonstração de resultado, ele vai olhar, olha, eu tenho tanto disponível, ou seja, eu tenho tanto de caixa, tanto de duplicado de receber, olha, eu tenho tanto de passivo, olha, as minhas despesas estão mais altas do que minha receita, por isso que eu estou no prejuízo, olha, vamos impactar aqui. Então, você tinha ali a possibilidade de tomar algumas decisões de melhorar ou expandir, ou diminuir ou expandir, né? Diminuir despesa ou aumentar as despesas, porque também muita gente fala que despesa é ruim, né? Ah, eu tenho que diminuir minha despesa. É um erro muito comum. Eu vejo empresário, não, eu preciso diminuir minha despesa. Aí você olha, a despesa do cara está enxuta, não tem como diminuir a despesa. Então, o que ele precisa? Aumentar a receita. Eu prefiro mais essa linha, que nas empresas eu busco mais aumentar a receita do que diminuir a despesa. Mas esse é um assunto para outro momento. Então, eu trabalhava dessa forma com os meus alunos. Olha, a contabilidade, você como contador, você tem que apresentar ali o trabalho, que não é fácil, mas apresenta, e depois explicar para ele, ou dar informações para ele, tá vendo isso daqui? Isso aqui pode ser uma informação importante para que você possa tomar uma decisão, e lá na frente você conquistar algo. Então, quando eu fui no mercado financeiro, principalmente quando eu comecei a trabalhar mais no longo prazo, buy and hold, comecei a comprar mais ações, eu quis também, porque o buy and hold, ele é diferente do trade, né? O trade é aquela mais emoção, técnica, setup, né? Vamos ver se vai pegar meu stop loss ou meu stop gain, e você fica naquela adrenalina. Já o buy and hold, você tem uma... E é impressionante que você pode, no mesmo momento, estar fazendo trade, que você vai lá numa emoção muito grande, mas quando você vai comprar ações, é como se virasse uma chave e você fosse no caminho mais racional, tirasse um pouco da emoção, "Ó, deixa eu analisar esse ativo, deixa eu ver o yield dele, deixa eu olhar como é que está o balanço, e como é que, ir lá no fundamentos, olhar, ver a atividade da empresa, olhava, não entendia nada, muita gente não entende nada, mas acha que entende, deixa eu ver o EBITDA da empresa, né? Não, o EBITDA está positivo, eu nem sabia o que significa isso. Então, eu me propus, quando entrei no mercado financeiro, e prestar serviço para o mercado financeiro, levar informações que pudessem agregar valor na vida desses investidores. Muito bem, quando eu comecei a fazer isso, eu tive um outro insight. Falei, cara, e se eu fizesse com informações, além de ser informações importantes para que ele possa tomar uma decisão, economizar dinheiro? E eu comecei a olhar o mercado, como é que eu faria para ele economizar dinheiro? Para ele também ganhar dinheiro nessa parte tributária, nessa parte contábil. Foi aí que eu comecei a fazer algumas análises e comecei a ter algumas ideias. E foi o que eu cheguei no custo médio. Eu fui um dos primeiros contadores que falou sobre custo médio há uns 10 anos atrás. E o que é o custo médio? Nada mais eu sou o primeiro contador a falar abertamente de contabilidade, né? É óbvio que isso já existia desde quando eu não quero ter a pretensão de inventar roda, mas eu fui nas redes sociais e comecei a falar de custo médio. Depois um monte de gente começou a pegar essa linha. O que eu percebi? Eu percebi o seguinte, existe uma coisa, e é conceitos, tá? Eu adoro conceitos. Existe conceitos sobre o que é gasto, o que é desembolso. E quando eu comecei a entender esses conceitos, eu comecei a aplicar na renda variável. Então, o que é gasto? Né? O que é um gasto? Gasto não necessariamente, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. O que é para você gasto, Herman? É tudo que você compra ou adquire. Tá, mas você está relacionado a você estar pagando alguma coisa? Tá Sim. vendo? Esse é um conceito errado. Eu fui de propósito. Na verdade, ele quase que ele me mata, porque ele falou a resposta certa, eu falei, vou levar ele pro lado. Sabe como as pessoas são manuseadas? Você ia falar a resposta certa, não, vou levar ele pro lado errado, você vai me quebrar. Aí eu conduzi ele pro lado errado. Porque gasto não tem nada a ver com pagamento. Gasto é quando você compra. Vou dar um exemplo. Você compra alguma coisa pelo cartão de crédito, certo?
e você parcela em 10 vezes, certo? Muito bem, eu também sou capaz de fazer isso. Quando vence sua primeira parcela? Geralmente a gente vai comprar, primeiro a gente olha, vamos ver quando vence o cartão, né? A minha esposa fala, quando vira o cartão? Eu nunca mais vai virar o cartão, né? Quando a gente tem a data certa de você comprar, que já para jogar para a próxima, né? Então eu gastei hoje, né? Então eu comprei, fiz uma compra hoje. Quando eu vou pagar? Daqui 30 dias, certo? Quando que é o meu gasto? Agora ou quando eu pago? Isso aí se chama induzir pessoas ao erro. Eu estou estudando isso daí, eu vou ficar bom nisso aí. Não, o gasto é quando você efetivamente você comprou. O desembolso de caixa, né, quando você vai pagar, é desembolso. Então, gasto é quando você faz o efetivo, a compra, independente se está pagando à vista ou parcelado. E o desembolso financeiro é quando você paga um gasto. Então, você gasta e depois você paga. Mesmo que você fizer o pagamento à vista, mas o que você faz? Primeiro você gasta. Você vai lá na loja, escolhe, eu quero essa camisa, esse calça, esse blazer, esse sapato, essa cinta. Aí você junta tudo aquilo e vai para onde? Para o caixa. Não, nem na loja, você vai para o caixa. Então você gastou primeiro, aí você vai conduzir o pagamento. Pode ser um pagamento à vista ou levar para mais para frente. Então, o gasto é quando você está adquirindo uma coisa. O desembolso financeiro é quando você vai pagar, beleza? Quando eu compro um ativo financeiro, eu comecei a perceber que as pessoas cometiam o erro de não entender que o gasto é diferente do desembolso. E eu comecei a perceber que muitos investidores, e até hoje eu pego investidores que chegam aqui para mim, clientes novos, com dinheiro na mesa por conta disso. O que acontece? Então ele vai lá, viu uma ação, por exemplo, a ação está R$20, e aí ele coloca no controle dele R$20. E ele esquece que ele desembolsou muito mais do que isso. Ele gastou muito mais do que isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz um leve pensamento entre o que efetivamente ele gasta e o que efetivamente ele desembolsa. E com isso, eu fiz cálculos matemáticos para encontrar o valor correto a ser deduzido. E para pensar, de novo, mas pensa comigo, se você compra 20, certo? E vende a 25, então você tem 5 de ganho, correto? 15% de imposto de renda. Mas, se você compra 20 e o seu gasto é 21, e você vende a 25, qual é a diferença tributária? De 4. Ou seja, você vai pagar 15% de 4. Essa pequena diferença entre o que você desembolsou e o quanto você vendeu dá uma grande, mas uma grande economia financeira. Parece pouco, parece, mas isso é muito pouquinho, mas isso dá muito dinheiro. Então, o que eu fiz? Nós encontramos o custo médio das ações ou dos ativos financeiros para quando você vender, você ter efetivamente o valor correto a ser pago de imposto. A gente quer pagar imposto, vai pagar o imposto correto. Então, toda vez que você compra, certo? Aqui vai ter incidência de gastos, porque vai ter ISS, imposto de renda, vai ter taxas, emolumentos. Então, você pagou a 20 e mas você desembolsou 21, certo? Então, o seu custo de aquisição é 21. Se você vender a 25, você pagará a diferença. Se você considerar só o 20, você vai pagar mais imposto, beleza? Mas aí você compra de novo outro ativo. O que acontece aqui? Outro custo de aquisição, outro valor, outros gastos. E como é que você faz isso quando você vai comprando várias vezes? Nós chamamos isso de custo médio, né? Eu tirei isso da gestão de estoque, né? Existe lá quando eu dava aula de contabilidade, dava aula de análise, gestão de estoque e logística, e tinha lá PEPs, UEPs, né? Modelo de rateio. Então eu falei assim, cara, qual é o custo médio ponderado da minha compra? Aí eu fiz esse cálculo. Então, quando eu compro a 20, mas eu entendo que tem gasto e vou a 21, ok, então o meu custo de aquisição é 21. O próximo vez que eu comprar, eu comprei a 25, mas os gastos foi para 26. E aí, qual o preço eu uso na venda? O 21 ou o 26? Você faz uma média, tá? E como é que faz a média? Agora preste atenção. Se você até pegar um caderninho, eu gostaria muito que eu vou falar aqui. Antes de eu falar, pegou o caderninho? Pegou o caderninho? Ó, vem comigo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, preste atenção. Primeira coisa, tá vendo o negocinho vermelho que tem aqui embaixo? Você tem que se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal, porque senão o seu cálculo não vai bater. Bom, escreveu? Muito bem. Então, você vai pegar a primeira compra. Eu vou colocar aqui, ó, tá? 21 é o valor que eu paguei, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Primeira compra. Beleza? Segunda compra. 26. Certo? Segunda compra. Agora, preste atenção que eu vou te falar. Tá vendo que tem um negocinho assim, ó, azulzinho aí? Tem que clicar, senão seu cálculo não vai bater, tá? Isso nós chamamos de like. Dá um like aí, senão não bate. Bom, o que você fez? Existem dois cenários aqui que você vai precisar. Valor que nós compramos e quantidade.
Então, se você compra 100 cotas, já o cálculo de custo de aquisição a 21, tá? Então, você tem quanto que é 100 mais 21? É, 2.100, cabeça. Tá? Multiplica, tá? Segunda compra, você comprou mais 100 de 26, certo? Quanto dá? 2.600. Cálculo de custo médio, tá? Soma-se as quantidades e divide pelo total. 4.700. Pega a calculadora aí, divide aí. Não é isso aí não. Eu vou buscar o cálculo errado aqui. 4.700 dividido por 200. 23,5. Muito bem. Acho que dá. Acho que dá, tá? E por que isso aqui é importante, senhoras e senhores? Porque olha o quanto você economizou. Se você paga 21, sabe o que está acontecendo? Você está perdendo dinheiro. Se você paga 26, você tá perdendo dinheiro. Aqui você tem o valor correto da média. Quando você vender a 28, por exemplo, se você vende vendeu a 28, certo? Mas você vai fazer o confronto com 26, você está ganhando 2. Se você fez com 21, você está ganhando 7. Então, aqui você paga muito imposto e aqui você paga menos imposto. Só que aqui está errado. Então, o que você faz? Paga o valor correto para você ganhar o máximo possível de dinheiro. É óbvio, o imposto, não, eu quero pagar menos imposto. Mas pensa no dinheiro que você está ganhando, tá? Aqui, para cima, mas na venda aqui eu tenho mais lucro. Mais lucro, mais imposto. Mas é um lucro errado. O seu imposto está sendo pago por uma base de cálculo errada. Beleza, senhoras e senhores? Eu espero ter ajudado. Um beijo, abraço e até a próxima.